Luz, câmera, valendo! Está no ar o meu, o seu, o nosso, que babado. E antes de começar o nosso programa de hoje, eu gostaria de convidar todos vocês já para se inscreverem no nosso canal, comentar, compartilhar, curtir, que isso nos ajuda muito o nosso programa. E para começar o nosso programa de hoje, eu gostaria de receber ela, 29 aninhos, uma ninfeta, moradora de Maravilha, formada em arquitetura, Maria Lu Bock. Tudo bem? Amiga, é um prazer ter você aqui. Eu falei que eu gostaria de trazer muitas pessoas para o meu programa que tivessem histórias incríveis para contar. E eu sei que a sua história é incrível e vai ajudar muitas pessoas e abrir a mente muito da nossa sociedade. Então, agora, você com a palavra, quem é você? Ai, tudo bem, gente? Eu me chamo Maria Luca Bock. Eu sou arquiteta, tenho 29 anos e eu sempre falei também que a minha história era merecedora de um livro, porque é uma história tão comprida e aconteceu tanta coisa na minha vida. Mas, né, assim, eu nasci em Peritiba, é uma cidadezinha alemã, perto de Concórdia, e é um tipo Little Tiger, assim, tem 3.000 habitantes, é bem pequena, então o povo lá é todo mundo alemão, e é uma cultura alemã muito forte. A minha família é uma família imensa, a minha avó teve 11 filhos, e enfim, a gente é em milhões de primos, e aí a nossa família sempre foi muito unida, assim, a gente sempre teve muito contato entre si. E em 96, então, como todos sabem, ou como ninguém sabe, eu sou adotada, sou filha adotiva. E em 96, os meus pais adotivos foram para Peritiba. O meu pai estava trabalhando na Sadia, que hoje em dia já é BRF, e a minha mãe era professora. E ela acabou dando aula para os meus tios biológicos. E numa janta de professores, assim, tinha 2 aninhos e a casa onde eles estavam fazendo a janta era de uns parentes nossos. E aí, como a gente brincava muito entre os primos, eu fui brincar com as minhas primas lá e a gente se conheceu nessa janta. E ela tava com o braço quebrado. E aí eu lembro que eu cheguei no bracinho dela, assim, eu pedi, o que você fez no braço? E aí ela disse que ela se apaixonou naquele dia, naquele momento. E aí ela pediu pros meus tios quem eu era. E depois, na outra semana, o meu tio me levou na casa deles. E aí a gente começou a ter essa relação, assim. Eu passava a semana com eles, passava viagem de férias com eles, ficava um final de semana com eles. E aí, quando eu fiz 10 anos, eu já tinha feito em... Não, 10 para 11 anos. Eu estava morando com a minha mãe biológica, com a minha irmã e com o meu padrasto em São Paulo. E aí eu fiz aniversário já morando em Maravilha, mas eu fiz 10 anos e eu falei pra minha mãe, eu quero morar com a Débora e com o Dilson. E aí ela disse, tudo bem, mas então nós vamos voltar pro sul. E aí nós voltamos pro sul e foi tudo muita coincidência, assim, tipo, era pra ser, era destino, sabe? E em 2005, então, a minha mãe adotiva, a Débora, ela terminou a faculdade lá em Concórdia, que era uma cidade do lado de Peritiba. E ela me perguntou, você quer morar em Concórdia ou você quer morar em Maravilha? E o meu pai, ele já estava morando em Maravilha, porque ele trabalhava na Vioeste. E eu falei, eu quero morar em Maravilha. Eu tinha vindo para Maravilha em 2003 e eu tinha me apaixonado pela cidade. Eu amava Maravilha. E aí a gente veio em 2005 para Maravilha, então eu tinha feito 11 anos, fiz aniversário aqui já. E aí a gente ficou, de 2005 a 2006, eu fiquei de 1 ano de guarda provisória. Então eles eram meus padrinhos de escola, né? Eu tinha escolhido eles como padrinhos de primeira série. E a gente sempre teve essa relação maravilhosa. Minha família biológica também sempre teve uma relação muito boa com os meus pais adotivos. E aí foi tipo, bah! Assim,
2005 eu tive que vir pra cá e aí eu fiquei uns 6 meses sem poder ir pra Peritiba, sem poder ver a minha família, e aí era complicado por causa da escola e a gente não tinha muita flexibilidade assim para ir viajar. E aí em 2006 já foi mais tranquilo, eu tinha 12 anos, aí eu comecei a viajar de ônibus sozinha, aí eu ia para as férias, passava lá em Concórdia, em Peritiba, e tinha assim essa relação. Às vezes a minha mãe vinha para cá e ficava um pouco com a gente. E aí em 2006 saiu a adoção legal. Então aí o engraçado é que em Maravilha, na época já de 2005, eu comecei estudando no Salete. E aí eu já assinava o meu sobrenome como Bock. E aí as minhas professoras vinham e falavam assim, mas você não é Bock. Esse não é o teu nome que tá na chamada. E aí eu ficava meio, tipo, constrangida, que eu queria ser Bock, eu não queria mais o meu sobrenome antigo. E aí, quando saiu a adoção, o juiz estava presente e tudo, a minha mãe veio também, a gente fez tipo um dossiê com todas as minhas memórias de infância, as fotos, vídeos, toda essa relação que a gente constituiu até os 10 anos. E aí a gente apresentou pro juiz esse álbum com tudo, a mãe veio pra cá. Aí no final o juiz falou assim, agora vocês já podem assinar, né? E daí eu olhei pra ele e falei assim, agora eu já posso assinar Bock? Aí ele disse, eu não preciso falar mais nada, né? Aí foi essa nossa trajetória da adoção, e aí depois a minha vida, sempre fui uma criancinha viada, assim, sabe? Teve algum momento dessa da adoção que você pensou, teve dúvidas ao que você queria? Não, nunca. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida, assim, eu não gosto de indecisão, e eu não gosto de dúvidas e coisaradas. Então, o que eu quero é o que eu quero, e é isso que eu quero. Então, tanto para escolher a minha profissão ou escolher as coisas que eu queria na minha vida, sempre fui muito decidida. E aí com a adoção também, assim, sempre é o que eu quero e era o que os meus pais queriam. Então, aqui com a minha família adotiva, eu sou filha única e eu sinto, assim, que eu tinha um pouco mais de privilégio, porque lá na minha família biológica, como a gente é muita gente, então assim, eu sempre dividi tudo. Eu nunca fui uma pessoa egoísta, nem com brinquedos, assim, o que era de um era de todos. E quando eu comecei a ficar com os meus pais, eu ficava tipo, isso eu não preciso dividir. Isso é só meu, sabe? Eu não preciso dividir. E aí foi uma coisa assim que era diferente pra mim. Então foram experiências. Sim. E eu tive o privilégio de conhecer nessa trajetória da gente preparar o programa, conhecer pessoas da sua família biológica e a sua mãe de adoção. São pessoas incríveis. Você está de parabéns por ter a família que você tem. Da questão de... Eu sempre fui uma criança muito viadinha, então... eu sempre falo que a minha vida sempre foi de fases. Eu, como boa filha de Oxumaré, eu tenho ciclos. E eu não gosto de coisas muito demoradas, assim. Então, a minha vida é um ciclo, acaba e eu já gosto de coisa nova, sabe? Eu gosto de coisas novas. E aí, então, eu sempre fui uma criancinha diferente, aquela coisa que... Não que eu tenha sofrido com isso, porque todas as pessoas que são LGBTQIA+, sempre sofreram por serem diferentes. Mas todo mundo sempre me respeitou muito, e acho que pelo fato de eu não ligar para o que os outros falam, ou às vezes, quando tu é criança, alguém vem e mexe contigo e tu, tipo, sabe? Não, e eu acho que a gente precisa dar os parabéns por ser em Maravilha. Você é a palavra que eu poderia usar, assim, tipo, pioneira. Sim. Porque você sabe que é uma cidade pequena, as pessoas falam, e o importante é que você não deu atenção, não deu bola pra nada disso. Eu sempre fiz o que eu quis e Foda-se, pronto. E aí, com isso, assim, dessa questão de fases, então, na minha adolescência... eu comecei a perceber, assim, porque até então, quando a gente é criança, a gente é muito inocente, sabe? A gente não tem aquela maldade
E não presta atenção pra coisas que sabe, não ligo. E aí ai, mas será que eu posso gostar de meninos e de meninas? Dúvidas sobre a sua É, sexualidade. aí começou aquela floração, porque daí assim, tu já entra na puberdade, teu corpo já começa a mudar, tu já começa a perceber coisas diferentes, os sentimentos já são diferentes. Então, nessa fase, eu sempre falo, não posso falar nomes, né, gente, mas tipo, eu tinha um vizinho e a gente ia pra escola juntos, a gente tinha uma relação assim muito boa. E não que eu era escrachada, assim, tipo, ai, viadinha, sabe? Mas eu sempre tentava, ai, gente, vamos maneirar, assim, respeito, sabe? Tipo, porque ainda mais guri que começa nessa fase de brincadeira e coisa maldosa, então eu sempre era aquela que, ai, gente, calma, pra que fazer isso, sabe? Sempre a mediadora. E aí eu comecei a sentir uma coisa por esse vizinho. E aí eu fiquei, gente, o que é isso? Porque até então eu sempre gostei de meninas, né? A gente, nossa, ai, fazia cartinhas de amor pra menina e tudo mais. E aí eu comecei a ficar nessa dúvida. E aí a minha mãe adotiva, como ela é psicóloga, e a gente sempre conversou abertamente sobre tudo. Aí eu lembro que um dia eu cheguei pra ela e eu falei assim: será que eu sou viadinho? E daí ela, mas você gosta de homens, de meninos? E daí eu, não sei. E você gosta de meninas? E eu, sim. Aí ficou nessa coisa e dela disse, ah, tudo bem, se é o que você quer fazer, ou fazer, enfim. Mas tudo bem. E aí eu, tá. Aí tipo, Vamos fazer um adendo aqui e falar o que você teria para falar para essas famílias que às vezes não aceitam da forma que a sua mãe aceitou. e nem só a minha mãe, mas assim, como a minha família é. A gente sabe, ainda mais aqui no Oeste, no Sul, assim, como são famílias descendentes de alemães, italianos, são famílias bem rígidas e bem. Não são flexíveis e são bem cabeça duras. E eu sempre falo que eu fui muito privilegiada porque tanto a minha família biológica como adotiva sempre foi muito receptiva. Ninguém nunca falou nada assim, ai, não. Nós não vamos te assumir, nós não vamos querer que você seja membro da nossa família ou isso que você faz é errado. Nunca, 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 nunca. E tanto quando eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos, eu comecei a namorar com um menino. E o que aconteceu foi que, tipo, a gente tinha esses papos, assim, essa conversa em casa, mas nunca era uma coisa assim, tipo, ah, então agora eu vou ser bi, ah, agora eu vou ser gay, sabe? Nunca foi nada assim, era uma coisa, tipo, normal, conversa. E aí quando eu comecei a namorar com o William, aí a minha mãe ficou meio tipo, tá, mas vão te maltratar na rua. Ninguém vai te aceitar assim. Vão te, sabe? E aí o medo dela era com isso, sabe? Como as pessoas iriam reagir comigo, ou o que iriam fazer comigo. E como eu sempre nunca Eu dei acho, bola. eu acho que é uma coisa que acontece em todas as famílias, aconteceu na sua, acontece na minha, acontece em outras famílias. Muitas vezes não é a não aceitação da família, mas sim o O medo do que as medo. pessoas vão achar, o que as pessoas vão falar. Esse é o medo muitas vezes dos pais hoje. Isso, com certeza. Porque imagina, filho a gente é o quê? A cria tu protege com unhas e dentes, né? E aí foi isso, assim. Meu pai sempre foi muito receptivo. Ele disse que não teria problema, que a vida era minha, eu fazia o que eu queria, que ninguém tá vivendo a minha vida, quem tá vivendo a minha vida sou eu. E a minha mãe também sempre foi muito compreensiva. A minha mãe biológica, ela eu demorei mais pra contar pra ela que eu estava namorando e que era com um menino, mas contei, ela também foi super compreensiva, super aceitou, e aí tudo foi questão de fases, assim, esse relacionamento com o William não durou muito tempo, a gente ficou uns
6 ou 9 meses, eu não me lembro. Mas aí depois disso, assim, eu comecei a me aflorar. E aí, como você disse, em Maravilha, eu lembro que em Maravilha, na época que a gente saía, assim, a única pessoa viadinha que era abertamente viadinho, era o Sandro Conte. Que aí a gente sempre fala assim, ai, a gente chama ele de a bicha-mãe, que o Sandro foi o primeiro. E aí a gente saía, aí eu comecei a perceber que eu era diferente, assim. Eu falava que agora eu sou gay e eu vou ser gurizinho e vou viver uma vida de homossexual, né? E aí eu comecei a ver que não era isso que eu queria que eu tava num corpo errado. Eu ia pro ensino médio, nessa época eu já trabalhava, e aí eu passava a maquiagem. Se a gente saía era a época do Louro e do Angra. Aí a gente saía de noite, nas sextas-feiras, no sábado, enfim. Aí eu já comprava um sapato, comprava uma bolsa, e aí usava maquiagem. Eu demorei pra fazer os meus brincos, eu tive que esperar os meus 18 anos, porque os meus pais não queriam deixar eu fazer brinco. Mas aí quando eu fiz 18, aí eu falei, não, eu quero furar minha orelha. Aí eu furei minha orelha. Coloquei piercing, fiz o piercing do nariz. As minhas tatuagens também, eu comecei a fazer tatuagem depois, mas enfim. E aí começou o bafafá, o burburinho da cidade, é que, imagina, ela não, na época era ele ainda. Ele sai de salto na cidade. E aí tu fica, tipo, eu tava cagando, assim, sabe? Qual foi o momento mais difícil da sua transição? Não sei. É muito complexo, assim, quando a gente trata de se entender como transgênero, eu sempre digo, foram fases e foram descobertas, experimentos, e aí comecei a me entender e comecei a ver que era isso que eu queria, que era isso que eu gostava. E quando 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 eu fiz 18 anos, que daí eu tinha feito os vestibulares, fiz vestibular para São Miguel do Oeste, para Chapecó e para Concórdia. E aí eu já tinha decidido desde a 8ª série que eu ia fazer arquitetura, que eu queria fazer arquitetura. E aí passei nos vestibulares e aí eu pensei, tá, e agora? Eu vou fazer o quê? Se eu estudar em Chapecó, é um custo muito alto, tanto de vida quanto da faculdade. Se eu for para São Miguel do Oeste, eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, sair de noite, sem tempo para nada, para ir para faculdade e aquela coisa, assim, correria. E aí eu pensei, eu vou pra Concórdia, que daí eu volto a morar com a minha família, não preciso pagar aluguel, estudo de noite e ainda consigo fazer um estágio durante o dia. E aí foi o que aconteceu. E quando eu fiz os 18 anos, que daí eu resolvi ir embora, que eu fui pra Concórdia, aí lá em Concórdia eu falei pra minha mãe biológica, eu falei assim, eu não quero mais nada de menino. Nada, 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 nada. Então eu comecei pra faculdade, eu já tava com o cabelo crescido, já tava com o cabelo grande, já tava com brinco, então eu colocava unha postiça, ia de maquiagem, fazia os meus shortinhos curtinho e usava blusa decotada, enfim, mas era aquela coisa meio andrógena ainda, não tava me entendendo por completo. E foi se descobrindo aos poucos? Aos poucos. E aí, desde o primeiro dia da faculdade, que eu cheguei na faculdade, eu sempre usei o banheiro feminino. Sempre, sempre, sempre. E o que a diretora do meu colégio, na época do ensino médio, ela brigava muito porque eu ia no banheiro feminino. E ela falava, não, você não pode entrar aqui. Por que eu não posso entrar aqui? Porcaria. E aí a gente sempre tinha essa briga. E eu tenho ainda a Nath como a minha melhor amiga desde a época de escola. A gente se conheceu em 2005 e a gente tem uma amizade até hoje. E eu sou madrinha dos filhos dela, enfim.
E a gente sempre era grudadíssima, assim. E aí a diretora enchia o saco que a gente tava se agarrando, mas era tipo, sabe, amizade que Sim. nada a ver. E aí quando eu fiz os 18 que eu fui pra Concórdia, eu falei, eu não quero mais nada de menino. Aí eu comecei toda essa questão de transição, comecei a me entender, a, o que eu queria, o que eu não queria. Então as minhas roupas, as coisas de menino, eu doei tudo pros meus colegas de faculdade e não queria mais nada, assim, nada que me remetesse uma coisa masculina. E aí, daí começou, sabe? Começou a transição. Aí na época de 2018, que essa tu falou da questão pioneira em Maravilha, então em 2018 a minha advogada, que é a Lu, que ela cuidou do meu processo de adoção, e sempre quando tinha alguma coisa em referente a um processo com advogados, eu chamava a Lu. E aí Lu, eu vi que saiu um negócio do STF para mudança de nome. E aí ela tinha me mandado uma semana antes uma matéria assim. E a gente resolveu fazer então um processo de mudar o nome, porque daí em 2018 eu tava terminando a faculdade. E se o meu diploma viesse com o nome antigo, ia ser uma burocracia para mudar. Então em 2018, em junho ou julho, saiu essa, sei lá, se é lei, norma, o que era da mudança de nome. E aí a gente fez toda essa parte, eu tive que ir atrás de 25 certidões e fui a primeira mulher trans a trocar de nome em Maravilha. Se tivesse um desses, não sei se seria o nome preconceituoso ou idiota, que no passado falava alguma coisa negativa pra você aqui na sua frente agora, o que você gostaria de dizer? Nada, ninguém nunca falou nada. Então. Mas ninguém nunca falou nada, assim. A gente percebe que o pessoal é meio maldoso em questão ao preconceito, mas ninguém nunca chegou pra mim assim e falou na minha cara, ai, viadinho, escroto. E aí. Mas tu percebe o burburinho quando tu passa, que as pessoas, sabe? Eu lembro de uma vez que eu tava saindo do inglês e a minha prof, eu e a prof. Velize, a gente ia pra casa de noite depois do inglês. Isso antes de ir pra faculdade. E ela era uma pessoa incrível, 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 incrível. E aí nós estávamos saindo do inglês e passamos por um barzinho em Maravilha. E os caras começaram a mexer, assim, mas, tipo, eu nunca liguei pra nada, nem escuto, nem vejo. E ela se emputeceu, ela, sabe, tomou as dores pra ela e ela queria ir lá e resolver aquilo. E aí eu, Eve, para, tipo, sabe, besteira. Mas nunca tive nada, assim, mesmo com os meus colegas de escola, sempre foi tudo muito tranquilo, sempre todo mundo me respeitou muito, 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 muito. E aí, em Concórdia, em Peritiba, quando eu voltei ali nos meus 18, que eu comecei a me descobrir, era uma coisa incrível, porque imagina, Peritiba, eu saindo de salto, saindo de saia, com roupa de mulher, e unha pintada, o cabelo comprido, maquiagem, foi uma coisa. E aí, às vezes, eu saía pra pegar o ônibus pra faculdade e saía de salto, correndo e pá, 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 pá. E todo mundo, meu Deus do céu. Sabe como é o Gente, povo? uma coisa que eu tô observando da Lu, que ela tá cagando pra que os outros Eu tô falam. sempre E cagando. isso é ser feliz. Gente, quanto menos você se importa pra que os outros estão falando, mais você vai ser feliz. Pau no cu de quem fica falando de você. Mas é verdade, eu nunca dei bola, assim. E, gente, ninguém tá pagando as minhas contas, ninguém tá cuidando da minha vida. Quem tá vivendo a minha vida sou eu, que eu vou ficar me importando com o que os outros pensam? Nunca. Você encontra alguma dificuldade no seu dia a dia? Não. Hoje em dia, depois que eu fiz a prótese do seio, eu me sinto mais mulher, com certeza. Mas não vejo, assim... quando eu comecei a minha transição, eu pensei que ia ser muito difícil, porque as pessoas... o destino de uma mulher trans no Brasil é ser o quê? Garota de programa. Sei, assim, eu acho que eu fui muito privilegiada, claro, com certeza, pela minha família, pelas minhas escolhas, pelas minhas condições, mas
sabe, é um destino que não é toda mulher trans que tem essa oportunidade. Esses dias, tem a minha amiga que ela foi Miss Trans, Rio Grande do Sul, e ela tava visitando esses dias um lar rosa que é só para mulheres trans. Muito legal. Porque às vezes com a idade, muitas não têm pra onde ir, porque Não. viveram na rua. Não tem uma expectativa, não tem uma ambição, não tem uma pessoa que possa se espelhar. Eu sempre falei isso. Teve uma vez que a gente foi fazer um podcast, era sobre essas vivências LGBT aqui no Oeste. E aí eu falei, gente, hoje em dia a gente já tá com quase 30 anos, mas assim, na minha época, eu não tinha uma pessoa assim que eu podia me espelhar. Hoje em dia, as pessoas, os jovens, eles têm tanta referência, sabe? Tem tantas pessoas pra seguir como exemplo. E na minha época não tinha. Na minha época tinha o quê? A Vera Verão, que era uma drag queen. E tinha a Roberta Close, que daí já é já dos anos 80, é um pouquinho mais velha. Mas era única, e na época falavam travesti, né? E aí era a única coisa assim, mas ninguém chegou e falou assim, ai, você tem que ser mulher, você... Era uma coisa minha que eu sentia que eu tava no corpo errado e não era isso que eu queria pra mim. Eu acho que é importante ressaltar todo esse apoio familiar que a Lu teve, porque talvez se ela não tivesse tido esse apoio, Não tem cabeça, hoje não né? seria a pessoa grandiosa e maravilhosa que você é. Não tem cabeça. Quando a gente... Eu sempre falo que assim, pra gente ter essa experiência, tem que ser muito... Como o filho da Marília fala, assim, tem que ser muito mulher. Então, não é assim pra estar de brincadeira e... eu vou me vestir de mulher e é isso aqui. Não, é uma vivência, você se sentir, você se entender. Eu sinto... O meu cérebro é um cérebro de mulher, assim. Eu consigo fazer coisas que uma mulher faz. Então, não é porque eu não tenho um útero que eu não posso gerar uma vida que eu não seja mulher. Teve uma vez num encontro de arquitetura que a gente fazia... Era um encontro regional, mas vinham estudantes de arquitetura de todo o Brasil. E aí tinha uma noite que a gente cuidava do bar, e aí tinha a noite do Ereia Gay, né? Que na época era só Ereia Gay. Mas tinha um dia, uma noite, que as mulheres comandavam o bar. Então era o bar das mulheres. E aí foi no encontro em Pelotas, isso também, em 2017, 2018? 2018, eu acho. E aí tinham umas feministas que elas não queriam que eu entrasse no bar. E aí eu, tipo, tava me sentindo muito mal, assim, tipo, por que eu sou menos mulher que você? E aí eu não participei, não entrei. Fiquei na noite do Ereia Gay com todos os LGBTs. Participei de muita roda de conversa, mas elas entendem, essas feministas radicais, que pelo fato de eu não ter um sistema reprodutor feminino, eu não sou mulher. No caso, não posso gerar uma vida, eu não sou completamente mulher. Mas não sei, né? Vai fazer o quê? São pensamentos. Eu acho que hoje também as coisas mudam. Inclusive, se eu pegar e falar alguma coisa, porque a gente tá falando de uma mulher para um gay. E hoje muda tudo, as leis, e tudo, às vezes a gente não consegue nem acompanhar. Tanto como as nossas siglas, né? Sim. É tanta inclusão, tanta coisa diferente que hoje em dia... Na nossa época era o que? GLS? Sim, só GLS. Só Agora GLS. já ia mais, aí tem algumas coisas ali. Lu, o que você gostaria de dizer para as pessoas que passam ou estão passando pela mesma situação que você já passou, de transição? E depois eu queria que você falasse sobre a sua fase de quando você colocou prótese. Que eu acompanhei tudo pela internet e eu achei maravilhoso. Diário da Peituda. Isso mesmo. Eu acho que, assim, busquem sempre apoio. A gente sozinha, a gente não consegue fazer nada. Então eu sempre tive muitas amizades, eu sempre tive muita conversa, tanto de apoio em família, que às vezes é difícil a gente ter isso, mas a gente tem que buscar esse apoio, assim, essa coisa do conjunto. Porque se a gente consegue... Tá doendo as costas? Não, só pra me ajeitar. É porque a Marília outra vez falou que ela tava velha e não conseguia teve que se escorar. Não, assim tá gostoso.
Mas é isso que, tipo, a gente sempre tem que ter essa coisa em conjunto e o suporte de amigos e família é muito importante. E é o que eu sempre falo, assim, eu tenho uma amiga que agora ela se entende como um homem trans. Então, eu sempre falei, é descobertas, tu vai experimentar coisas na vida, assim, que tu tem que experimentar pra saber se é isso que você gosta ou se é isso que você não gosta. Mas essa questão de, eu vou escolher um nome pra mim. Eu também, quando chegou a questão do nome, aí eu ia deixar só Luca, que como antigamente era Lucas, ia cortar, né? Deixa só o Luca e todo mundo já me chamava de Lu. Então, tudo bem, ia ficar só Luca Bock. Daí a mãe falou assim, vamos colocar um nome mais feminino, uma coisa assim, por que não Maria Luca? E eu, tá, pode ser Maria Luca, mas assim, foi uma coisa em família que a gente construiu ali. E essa questão do nome ainda é complicado, tipo, com pessoas de idade, assim, eu tenho professores desde a época de infância, ou até mesmo na minha família, assim, biológica, ainda é mais complicado, assim. Eu pensei que ia ser mais fácil. Depois que eu colocasse o seio, eu pensei, agora todo mundo vai ver que eu tenho uns peitão, eu vou ser tratada como uma mulher de verdade. E ainda Como na verdade deveria. como deveria ser. Mas ainda para essas pessoas mais de idade, que é mais complicado, eu já nem forço, assim. Às vezes, tudo bem, sabe? Mas é uma coisa que me incomoda, não vou negar. Me incomoda um pouco, bastante. Mas eu respeito, tipo, não tem o que fazer, tem que respeitar. Eu vejo hoje, principalmente com a internet, a nossa internet é doente. É. E hoje eu vejo pessoas banalizarem a nossa causa, porque hoje a pessoa é bi, amanhã ela não é mais, hoje ela quer ser trans, amanhã ela quer mudar de sexo. Então hoje parece que as pessoas querem ir um pouquinho mais na onda, então elas não sabem exatamente o que elas querem. Não sei se elas não sabem ou às vezes elas querem surfar um pouquinho a onda. E eu acho que isso é um pouco errado. Eu também penso assim. Mas essa questão que a gente viu da Catilares, que ela se retransicionou. Por isso eu estou comentando. É uma coisa que, assim, tanto que para fazer a cirurgia de redesignação de sexo pelo SUS, a gente tem que encaminhar laudos e acompanhamento psicológico, médico, sabe? Porque tu tem que ter um comprovante que a tua saúde psicológica tá boa e que realmente é isso que você quer pra tua vida. Então, hoje em dia, pelo SUS tem 5 unidades no Brasil que fazem essa cirurgia de graça para as meninas, mas é bem complicado. Eu digo que eu fui colocar silicone ano passado, então eu demorei quase, os 30 anos da minha vida para ter o que eu queria, que era já desde a época da faculdade, que, tipo, na formatura, para mim, quando eu coloquei o meu vestido vermelho, eu usava, antes de fazer o seio, a minha mãe tinha posto silicone e aí ela trocou a prótese dela. Quando ela trocou a prótese dela, ela me deu a prótese que ela usava, porque a gente fica com a prótese velha, né? Se tu não quer descartar pro médico, tu fica com ela. E eu usava, porque daí nessa época que eu tava fazendo toda a transição, e mesmo na faculdade, eu não usava sutiã. Eu gostava dessa coisa meio andrógena, sabe? De tu não saber o que você é, assim, eu gosto dessa coisa. Não sei se é porque sou filha do Xumaré, que tinha esse orixá que tinha esses 6 meses mulher, 6 meses homem, mas são coisas que sempre me fascinou, assim. A gente tinha cantores da época dos anos 70, 80, que tinham essa fase andrógena, assim, e eu achava isso bárbaro, assim, eu achava muito legal. E eu sempre gostei muito. Então, quando eu comecei a sair, que eu saía, aí eu colocava sutiã e colocava a prótese. Aí eu me sentia uma gostosona. Não, e você acredita que no dia que eu te conheci no evento, pra mim, é uma mulher. Eu vi ali uma mulher, peito, e depois a gente começou a falar sobre na internet, e eu vi um dia você postar assim, se alguém tinha cirurgião pra indicar. Falei assim, o que ela vai fazer? Aí depois comecei a acompanhar o diário da peituda. É porque eu demorei muito, assim, porque, querendo ou não, gente, colocar o seio não é barato. É a mesma coisa de fazer a cirurgia. Se tu não vai fazer a cirurgia de redesignação pelo SUS, é uma cirurgia que te custa 70 mil, assim. Então, tu vai tirar da onde isso?
E aí dos seios, foi um presente dos meus pais, que já era uma coisa que eu queria há muito tempo, e aí a gente sempre falou que ia chegar, mas tudo bem, assim. Então foi uma coisa demorada, eu entendo, super entendo, mas enquanto eu não tinha, eu usava a prótese, porque pelo menos quando tu vai abraçar alguém, a prótese ela já é gostosinha, assim, então ela ficava mais macio do que usar só um sutiã, porque só o sutiã, ele é espuma, né? Aí quando tu vai abraçar alguém, e é por isso todo mundo achava que eu já tinha silicone. Mas não tinha, gente. Eu fiz ano passado, em fevereiro do ano passado, e foi muito legal. Foi muito bom. Pra gente encerrar sobre a sua história, o que você gostaria de falar para o nosso público de casa? Ai, gente, sejam quem vocês são, aproveitem a vida de vocês e vivam o máximo, assim, todo mundo fala que a gente tá nos últimos períodos da humanidade, que esse mundo tá um caos e tudo vai acontecer tanta coisa, então aproveitem, sabe? Transem muito, façam o que vocês querem fazer, sejam vocês, sejam livres e... Isso, muito, gente. Todos os dias, 1, 2, 3. Vão, ó, aproveitem. E beijem muito, sejam felizes, curtam muito. Exatamente. E agora a gente vai pro intervalinho, porque depois do intervalo a gente tem novidades para vocês. Voltamos e eu tenho uma novidade super especial para vocês, para quem gostou do nosso primeiro programa, com a presença da nossa amiga Marília. Agora, para começar a bagaceira no nosso programa, bora lá! Você já pegou um boy lixo ou peludo?